Olá, eu sou Ed Galileu e este é o quinto vídeo da oficina de modelagem em clay oferecido pela Unidade de Gestão de Cultura. Neste vídeo a gente vai mostrar um pouquinho da blocagem que a gente começou no outro vídeo, né, que a gente começou a fazer uma peça. Essa é uma parte que é um pouquinho, por mais que seja uma coisa que não necessita tanto de detalhes, que o detalhamento é o que toma um pouco mais de tempo, mas essa é uma parte que ela leva um pouco de tempo também para a gente conseguir chegar na forma que a gente vai precisar para modelar. Então, eu vou mostrar ali de maneira acelerada, né, eu fazendo essa blocagem, e aí depois a gente vai intercalando com algumas coisas que eu tenho que mostrar em relação a maneiras da gente conseguir identificar as medidas na peça que a gente está usando o model sheet ali para seguir e tentando chegar lá o mais próximo da forma para a gente começar a trabalhar o detalhamento. Nessa parte da blocagem, ela tem a gente tem que ter um cuidado em relação a medidas, tá? Porque senão de nada adianta a gente ter um model sheet que vai auxiliar para a gente a construir essa peça, deixando ela proporcional, né, aquilo que a gente está medindo, se a gente não estiver usando ele. Então, toda hora a gente tem que pegar o paquímetro, mede a peça ali na largura, veja se a largura já chegou. Lembrando que é melhor a gente passar um pouco do que faltar em quantidade de massa. Então a gente continua colocando ali até a gente ver que passou um pouquinho, e aí a gente faz um alisamento, né? Um alisamento básico ali pelo lado de fora, só para não ficar com alguns buracos, tá? Eu vou medindo sempre com o paquímetro e comparando com o model sheet também, que está ali do meu lado, para ver se esse volume tá legal. E aí o próximo passo é eu fazer algumas marcações na peça também. Nessa parte aí vocês percebam que eu já comecei a fazer uma divisão entre a parte que é da cabeça dela e a parte que é do tronco, né, do vestido dela ali embaixo, porque eu já fiz uma medida da base até onde começa a cabeça dela para começar a trabalhar esse volume. Então agora eu estou trabalhando separadamente o volume da cabeça e do tronco da personagem. E lembrando sempre de medir. Então toda hora eu estou fazendo uma medida ali com o paquímetro da base até o pescoço, da base até o topo da cabeça, porque conforme a gente vai mexendo, vai mudando, ele vai abaixando, né? Eu estou trabalhando com um esqueleto de arame de alumínio que é bem mole, então se eu forçar bastante a peça, ela abaixa um pouco, então eu tenho que estar sempre fazendo essas medidas para corrigir isso. Então, fazendo essa parte da blocagem, a gente consegue ir chegando próximo do volume que a gente precisa para começar a modelar de verdade, tá? É normal a gente medir alguma parte e aí no manuseio a gente vai medir de novo e a gente percebe que ainda está faltando ou que passou alguma coisa. Então por isso é importante a gente estar sempre fazendo essa medida, tá? Eu fiz uma medida aqui para uma quantidade de massa para chegar na altura que bata com o model sheet, tá? Então eu venho aqui, coloco o paquímetro aqui na parte do pé dela, tento chegar essa parte aqui na parte da cabeça, tá? Para eu ter uma noção na altura dela que eu vou precisar. Aí eu coloco aqui para ver se está mais ou menos, tá? Ainda está faltando um pouco de massa aqui. Aqui está batendo mais ou menos em cima, mas como eu disse, é muito melhor que a gente passe um pouco do que fique faltando, porque na hora que eu começar
a dar forma, é muito mais fácil tirar do que ter que tirar um pouquinho aqui, coloca um pouquinho ali, tirar um pouquinho aqui, coloca um pouquinho ali, tá? Isso daí atrasa um pouquinho o processo de modelagem, né? E sendo que se a gente tivesse passado um pouquinho mais, teria diminuído um pouco o tempo ali de trabalho na peça, né? Então a gente sempre vai colocando para passar aquilo que a gente precisa. E quando a gente começa a blocagem, eu falei para vocês que o ideal é a gente ir colocando bolinha, não tem sentido a gente ficar alisando a massa no momento da blocagem, né? Porque a blocagem é só para ter material ali para a gente trabalhar. Porém, quanto mais próximo a gente vai chegando do tamanho ideal ali que a gente precisa, né? Da medida que a gente precisa, mais a gente precisa ir alisando, tá? E muitas vezes acontece isso, porque o que acontece? A gente coloca uma quantidade de massa ali e mede e, pô, é isso, é essa altura que eu preciso. Só que aí a gente se esquece que a gente tem que alisar. E no alisamento, o que acontece? Você diminui. Porque quando você faz assim, ó, ela vai abaixando, ela vai se fundindo com a parte mais baixa ali, né? E vai abaixando. Então, por isso, é importante que a gente consiga ir colocando massa, alisando e medindo. Porque às vezes a gente esquece, a gente coloca ali uma quantidade de massa, mede, tá bom. Aí você vai lá, alisa e parte para outra parte. Aí, quando você começa a definir, detalhar legal, você vai medir de novo, você percebe que está menor. Você fala, pô, o que eu fiz de errado? Eu medi e estava legal, mas você mediu antes de começar a alisar. Por isso é importante essa parte aqui do alisamento, a gente fazer e medindo também, né? Ó, vamos lá. O paquímetro está aqui, na mesma medida que eu tinha feito antes. Pronto, agora passou um pouquinho aqui na altura, tá? Isso aqui tá ótimo para a gente começar a trabalhar. Outra coisa muito importante é a gente fazer comparações em relação a tudo. Por exemplo, se eu olhar ela de lado aqui, eu consigo ver um pedaço dos pés dela, né? A parte dos pés dela que a gente está enxergando aqui, tá? Para isso eu preciso colocar ao lado o model sheet dela de lado, né? Que está de perfil aqui, tá? E ver se os pés dela estão exatamente na medida que precisam estar ali em relação ao restante do corpo. Para isso a gente tem que fazer umas comparações, umas linhas de marcações como se fosse em desenho, tá? Eu dei o exemplo aqui de fazer essa medida na altura dela, mas a gente tem que fazer essa medida para a altura de tudo. Por exemplo, se eu, colocando aqui, vamos ver, se eu medir aqui a altura que está o vestido dela, né? Tipo, a altura mais baixo do vestido dela aqui é isso daqui, tá? Eu preciso colocar na minha peça de frente, que eu medi ela de frente, e ver se está batendo, tá vendo? Aqui está batendo, porque eu já tinha feito já, é mais ou menos isso mesmo. E aí eu vou fazer a mesma coisa nela de outros tamanhos, né? Isso daqui eu não dobrei, isso aqui é uma coisinha que facilita também, que é você dobrar para a base do papel ali, ficar batendo com o pé dela, né? Eu vou dobrar aqui, já mostro para vocês. Porque isso facilita, porque você pode colocar encostado no chão, né? E aí você tem uma base, tá vendo? Tá aqui, ó, a medida do pé dela. Então, quando eu vou medir, eu vou colocar aqui o paquímetro. Aí tá difícil aqui de manusear. E aí eu vejo aqui, ó, a altura do vestido dela de lado, a parte mais baixa tem que ser aqui, tá? Que é aqui.
Então eu vou colocar ela de lado e medir para ver se essa parte mais baixa tá batendo. Não tá. Tá vendo? Pouca coisa para cima aqui. Eu vou ter que colocar um pouquinho de massa aqui embaixo para a parte do vestido dela chegar aqui, tá? Isso aqui é a parte mais baixa do vestido dela. Então eu tenho que colocar um pouquinho mais de massa aqui, né? Então eu vou colocando assim. Pra gente ter um volume maior aqui e ficar batendo com aquilo do paquímetro. A gente está usando um esqueleto de arame aqui para ela, mas ainda assim, conforme a gente vai manuseando, é normal o esqueleto deformar um pouquinho, tá? Porque eu tô aqui forçando ela para baixo, ainda mais que eu estou usando um esqueleto de alumínio, né, do arame de alumínio, então pode acontecer do arame entortar. E aí, vamos supor, eu começo a forçar muito apertando aqui, ele vai descendo. Vai descendo, depois vai fazer diferença aqui, vai fazer diferença na altura, tudo que eu medir vai fazer diferença. Então, por isso a gente tem que ir fazendo isso e olhando para ver se vai chegar se não vai sair daquilo que a gente tinha feito antes. Bom, a minha peça aqui já está com um volume legal, que eu, comparando com o Model Sheet, já consigo enxergar ali o volume do personagem. E agora deixa eu mostrar aqui. Essa linha que eu fiz aqui é uma linha central. Isso aqui vai me ajudar a ter uma noção do centro do personagem, né? Até porque depois eu preciso medir ele de um lado e do outro para saber se está batendo com o Model Sheet. E essas linhas eu vou fazer no Model também, tá? Para eu conseguir fazer essas identificações. Isso aqui eu só fiz a linha central e fiz umas marcações, né? A linha do seio dela, né? Que está aqui mais ou menos, do pescoço, que está aqui, eu já fiz um pequeno volume aqui. Fiz a linha do nariz dela, fiz a linha do olho dela e fiz a linha do cabelo dela aqui em cima, tá? Mais ou menos aí, só para eu ter uma noção. Eu preciso pensar também no externo. Por exemplo, eu estou com ela aqui de lado e olhando para o meu Model Sheet, eu preciso ter uma noção se o seio dela ele ultrapassa o vestido, né? Ou se é o contrário, o vestido ele é mais para fora e o seio dela mais para dentro. Para isso, a gente precisa usar alguns truques que a gente usa no desenho, quando a gente vai reproduzir alguma coisa, que é fazer umas comparações de áreas, tá? Eu vou mostrar para vocês isso daí, como eu faço essa comparação no Model Sheet, para depois eu trazer aqui para a peça. Vamos lá. Algumas marcações que seriam interessantes a gente fazer no desenho que a gente está seguindo do Model Sheet, para a gente poder passar isso para a peça que a gente está modelando. A gente tem aqui no desenho ela de frente, tá? Já tem uma marcação que eu fiz para a criação do esqueleto. Agora eu vou fazer algumas marcações para auxiliar na modelagem. Primeiro, marcar o centro da peça, tá? Que mais ou menos passando no meio entre os dois pés dela, né? Aí eu faço uma marcação passando na peça inteira, né? Desenho inteiro aqui, tá? Isso daqui, como eu já mostrei lá na peça, é uma linha que eu já fiz nela, na peça, né? No centro ali. Para que serve isso? Quando eu estou modelando, é interessante eu pegar e ver se daqui do meio até aqui, na lateral da bochechinha dela, tá a mesma medida que aqui até aqui, tá? Isso se no desenho tiver. Um exemplo é isso daqui, ó, tá? Eu fiz essa linha passando no meio e essa marcaçãozinha aqui de um detalhe do vestido dela, a gente percebe que ele não tá no meio. Tem um pedaço bem maior do lado de cá do que do lado de lá. Mas isso aqui vai servir pra gente fazer na peça também, pra gente não fazer diferente do que tá aqui, tá? Assim como eu fiz essa linha
central dela, eu fiz uma linha assim, que é para marcar o olho. Eu fiz uma outra linha logo embaixo, que é aqui, que é o que marca o nariz, tá? Eu posso fazer também, eu não fiz na peça ainda, mas eu vou fazer essa linha aqui, que passa no meio da boca dela, porque é o lugar onde eu sei que eu vou ter que modelar essa boca dela, que não é uma coisa chapada, né? Se a gente olhar nesse desenho aqui, dela em 3/4 aqui, a gente percebe que tem um volume ali, mas isso aí vai auxiliar. Na minha peça, eu também fiz uma marcaçãozinha na linha dos seios dela, que é mais ou menos aqui, tá? Se eu fizer essa linha totalmente horizontal, a gente percebe que esse seio dela aqui está um pouco mais alto do que esse, tá? Então isso daí é importante para a gente passar para a peça também, para não precisar ficar exatamente igual, né? Pouca coisa que a gente nem percebe, mas do mesmo jeito vai ficar assim na peça, tá? E eu fiz outra linha marcando o queixo dela. O queixo, mais ou menos, eu fiz aqui, onde que ele começa a ter um volume, tá? Foi mais ou menos isso. Para isso daqui, o ideal é pegar o model sheet dela de lado, né? Que ó, é mais ou menos aqui, ó, na verdade, ó, onde começa a levantar, tá? Para eu fazer uma linhazinha aqui. Mas eu também posso pegar essa mesma linha, se eu colocar uma ao lado da outra aqui, levando em consideração que elas estão da mesma altura, né? Porque eu dobrei aqui, para a gente ter uma noção mais ou menos da onde é a altura do pé dela. Então eu coloco uma do lado da outra e eu faço essa linha aqui também, tá? Para ter uma noção mais ou menos de onde é o queixo dela. Essas marcações elas são muito importantes porque a gente vai ficar todo o tempo pegando o paquímetro, fazendo essas medidas aqui, tipo, ó, do pé até o início dos seios dela. Isso daqui a gente passa para a peça. Do pé até o queixo dela. Aqui a gente passa para a peça. Passa fazendo essas marcações em primeiro lugar, né? Ó, até a linha da boca, nariz, olho. Ah, eu fiz a marcação também da linha do cabelo dela, tá? Na verdade, assim, eu fiz mais ou menos aqui, tá? Ela está mais ou menos aqui, porque eu peguei mais ou menos ela de lado para ver onde que tá essa franjinha dela. Então eu fiz uma marcação aqui para ter uma noção, mas dá para eu vir até aqui também e fazer uma marcação aqui também, porque é onde que a testa dela é maior ali, dali para cima que tem cabelo, tá? Além disso, a gente tem que fazer algumas marcações que é muito importante, que é assim, a gente pegar uma linha paralela a essa linha central aqui e traçar no meio do pé dela, tá? A gente sabe que essa linha aqui, ó, olha onde que ela vai cruzar mais ou menos. Ela cruza um pouco para lá do centro do olho, tá? Essa daqui é a mesma coisa, ó. No centro do pé dela, não. Uma linha paralela a essa daqui. Ó. Essa aqui, ela já está um pouquinho para lá. Ou seja, esse olho dela, ele está um pouco mais para cá do que para lá. Essas marcações aqui é só para a gente ter uma noção e se guiar. Agora tem as marcações externas também, que é interessante a gente fazer, que não tem como a gente fazer linha ali do lado de fora da peça. Mas a gente fazendo essas marcações, a gente consegue ter uma noção do volume, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu fizer uma marcaçãozinha aqui, ó, vamos fazer desse lado aqui primeiro. Aqui, ó, é o final do vestido dela, tá? A pontinha do vestido dela passa no meio do braço, depois passa um pedacinho do cabelo. Quando eu for passar isso aqui para a peça, eu tenho que colocar uma coisa ali para ter essa noção do tantinho para cá que vai passar esse volume do cabelo dela, tá? O mesmo vale pro lado de lá, tá? Que é basicamente a mesma coisa. Tá? De frente a gente não tem tanta coisa assim do lado de fora para passar, tá? Mas de lado e de frente vale pro de costas também. Tudo que a gente fizer
de frente, a gente pode ir fazendo de costas também. Mas agora a gente vai fazer umas marcações nela de perfil, tá? Isso aqui é o que mais me interessa, que é, nessa peça, é o que tem o maior volume. Porque na blocagem eu coloquei a quantidade de volume pro tamanho da cabeça, pro tamanho do tronco dela, tá? Então, agora eu preciso saber se essa cabeça está no lugar certo, porque, por exemplo, a cabeça ela pode estar aqui, ó, e o corpo um pouco para trás, né? Tudo isso aí. É claro que no olho dá pra gente ter uma noção, mas a gente precisa fazer essas marcações para ter exatamente a posição de cada coisa aqui na peça. Então, por exemplo, aqui eu estou tentando fazer uma linha o mais vertical possível, né? Tentando manter a mesma distância aqui. Eu vou fazer uma linha de guia aqui, só para ter uma noção, né? Ó, fiz uma marcaçãozinha do início da folha até aqui, dando 14 centímetros, só para eu fazer uma linha aqui, para me ajudar a manter uma linha paralela, tá? Primeiro, eu vou fazer uma linha aqui no final do vestido dela. Então, o vestido dela vem até aqui. Se eu traçar uma linha aqui, eu percebo que o final do vestido dela bate com o final do cabelo dela, né? Aqui o cabelo dela, esse montinho aqui do cabelo dela, né? Passa um pouquinho só, pouca coisa. Se eu fizer a mesma coisa do lado de lá, né? Vamos lá, fazer uma guiazinha aqui também, né? Centímetros. Uma guia aqui, tá? Para manter uma linha paralela. Então, ó, eu vou fazer agora a marcação do final do vestido dela aqui na parte da frente. A gente percebe que ele é o maior volume da peça, tá? Então, nada na peça que tiver de perfil tem que passar dele ali, em volume. A segunda coisa de maior volume é o seio dela, né? Então, a gente passa mais uma linha aqui, tá? Ó, o seio dela, ele vem um pouquinho para cá. É pouca coisa do vestido que passa, mas também vai servir para auxiliar a gente na hora de construir, tá? A terceira coisa é aqui o rosto dela. E no rosto dela, a coisa que passa um pouquinho é a boca dela, né? Esse volume da boca dela aqui. Depois vem o queixo, que é pouquíssima coisa para trás. Depois a gente tem um volume do cabelo, tá? Ó, o cabelo dela tem esse volume aqui, que passa um pouquinho. Outra coisa que é muito importante eu perceber é a parte que entra também, né? No caso aqui, ó, o pescoço dela, tá? O pescoço dela entrou um pouquinho. Aí, o que eu posso fazer para me guiar? Eu posso colocar alguma coisa aqui no final do vestido dela, né? E medir essa distância do final do vestido dela até o pescoço dela. Aqui no caso, ó, deu 2,5 centímetros, tá? Isso aqui eu faço com paquímetro. Pego esses 2,5 centímetros e vou colocar ali do final do vestido dela até onde eu sei que eu tenho que entrar aqui para fazer o pescocinho dela aqui, tá? Outra coisa, que na perna dela, a gente também, se a gente traçar uma linha reta, para a gente ter uma noção de onde está isso aqui. Porque que acontece? Quando a gente vai modelando, como eu disse, o arame ele começa a entortar. Então pode ser que ele foi um pouco para frente, ele veio um pouco para trás. Eu sei que esse pé ele tem que passar mais ou menos aqui no centro dela, de lado, né? Eu percebo que a distância daqui para cá e daqui para lá é mais ou menos a mesma coisa, mas aqui eu já tenho uma noção de até onde vai o cabelo dela, tá? Outras marcações, qualquer marcação que você achar interessante tem que ser feita e vai ajudar a gente na hora que a gente estiver modelando. Então é isso por enquanto, vamos continuar aqui e na próxima aula a gente continua essa peça.